Dois julgamentos no STF acabaram virando dois desastres jurídicos no mesmo dia. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A justiça brasileira está deixando até os seus aliados um tanto bugados. O STF julgou dois casos e ambos apresentaram inconsistências. O primeiro caso foi de Débora Rodrigues, uma cabeleireira. No dia 8 de janeiro de 2023, ela esteve na manifestação que resultou em vandalismo. Porém, seu ato de rebeldia foi usar um mero batom em uma estátua que já não representa mais nada. Orientada por outro manifestante, ela escreveu a frase dita por Barroso: "Perdeu mané". O dano com certeza sairia na primeira chuva, porém os ministros viram algo mais nocivo naquele batom. Na verdade, os ministros condenaram um ideal, mesmo que não haja condenação de ideias na lei. Buscando transformar uma manifestação que terminou em vandalismo em outra coisa, Moraes foi criativo. Ao dizer que os envolvidos atuavam como organização criminosa, ele sustentou que houve planejamento coordenado, divisão de tarefas, quem financia, quem executa, quem incita, uma estrutura hierárquica, mesmo informal, voltada à prática de crimes contra o Estado de Direito. Essa narrativa fortaleceu a acusação de tentativa de golpe, porém ela não para de pé. Não há evidências concretas que comprovem a existência de uma estrutura estável, hierarquizada e com divisão de tarefas, como exige a Lei nº 2850 de 2013, para a configuração de organização criminosa. Bom, seria a primeira organização criminosa cujos integrantes nem sequer se conheciam ou trocavam mensagens. Muitos juristas afirmam estar havendo uma extrapolação da lei para justificar prisões em massa ou persecuções políticas. A denúncia apresenta os seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de 4 anos e 6 meses. Golpe de Estado do Código Penal, pena de 5 anos. Dano qualificado, todos do Código Penal, a pena de 1 ano e 6 meses. Deterioração do patrimônio tombado, a pena de 1 ano e 6 meses. Associação criminosa armada do Código Penal, pena de 1 ano e 6 meses. E a incomum multa do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de 30 milhões de reais. Rodrigo Chemin, o doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, escreveu para o Poder 360. Moraes viola princípios penais em voto do caso Débora. Ministro desconsidera atenuantes de pena descritos em lei e não explica os critérios usados para cada infração ao propor os 14 anos de prisão. Curioso que o voto do ministro cita trecho de um julgamento de 1996 do ministro Maurício Correia, segundo o qual é possível narrar genericamente a conduta dos acusados na denúncia, desde que, ao longo do processo, se especifique a participação individual. No caso de Débora, a conduta foi claramente delimitada. Ela esteve presente no protesto e escreveu uma frase com um batom. Nada além disso. Não há qualquer evidência de que ela tenha participado de depredações, invasões ou atos de violência. A decisão, porém, equipara sua conduta à de manifestantes que quebraram móveis, usaram armas e invadiram prédios públicos, numa espécie de responsabilidade objetiva, vedada pelo direito penal, pois ignora o princípio da culpabilidade. Sem qualquer prova, o ministro presumiu que, por estar presente, Débora teria conhecimento e concordância com os atos violentos cometidos por terceiros. Mais grave, considerou que essa simples presença indicaria sua participação em associação criminosa,
sem apontar qualquer evidência concreta nesse sentido. O ministro chega a afirmar que tem prova da adesão dela à associação criminosa, mas não diz qual é essa prova. Diferentemente do que ele afirma, não há uma mínima prova citada na decisão que diga que ela se associou a outras pessoas com um propósito permanente e estável de praticar crimes. Para piorar a decisão, usa como indício de culpa a ausência de mensagens do celular de Débora. Não haver mensagens em seu celular foi tratado como ocultação de provas. E não, eu não enlouqueci. Estou apenas descrevendo a nova lógica judicial ao estilo cardassiano da série Star Trek. O acusado é sempre culpado e cabe a ele provar, com muita sorte, que não seja. Provas? Ora, provas são um detalhe. O que importa é o resultado desejado. E as etapas para aplicar a dosimetria foi uma verdadeira esculhambação. Eles simplesmente usaram matemática básica. Na decisão, Fuchs, de certa forma, divergiu da tese do golpe, no caso de Débora. Por outro lado, não há prova de condutas autônomas que pudessem lhe acarretar a condenação em concurso material por esses crimes, tampouco pelo crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. O STF formou maioria para a condenação, mas o voto de Fuchs foi um balde de água, como apontou o advogado Jeffrey Chikine. Urgente, Fuchs colocou água na cerveja de Alexandre de Moraes. Já venho dizendo, o faixa coral de jiu-jitsu vai rachar o consórcio. Luiz Fuchs divergiu do relator hoje, no caso da Débora, e com isso conseguiu exatamente o que demonstrou querer desde o início, que o caso fosse para o plenário, para ser julgado pelos 11 ministros e não na primeira turma, como queria Moraes. Com a decisão de Fuchs, que condenou Débora a pena de 1 ano, sua defesa poderá interpor embargos de divergência e levar o caso ao plenário, com base no artigo 333 do Regimento Interno do STF. A melhor notícia nisso tudo é que Débora continuará em prisão domiciliar, já que o caso não transitará em julgado agora. O segundo caso problemático envolveu o ex-presidente Collor. Miriam Leitão, isolada, tentou uma defesa, já que houve questionamentos sobre a Lava Jato. Ela tentou empurrar a narrativa que o caso foi julgado exclusivamente no STF, porém isso é mentira. Todo o corpo da denúncia iniciou com a delação do doleiro Youssef, e o próprio Moro, que foi juiz, confirmou isso. Bom, agora fica a pergunta: a 13ª Vara de Curitiba tinha ou não competência? No caso do Lula, o plenário do STF declarou incompetência de Curitiba por mero CEP e anulou a condenação. Mas no caso do Collor, ela volta a ser competente? Diante da incoerência, os jornalistas da Globo News deram uma bugada. Quem está elogiando a operação da polícia precisa decidir, porque não dá para criticar a Lava Jato e elogiar a investigação da Polícia Federal que levou Collor à cadeia, comenta Andréa Sadi. Não dá para você achar que está certa a prisão do ex-presidente Collor, como, na minha visão, está, e achar que a Lava Jato, não. De fato aconteceu aqueles esquemas todos. Até Otávio Guedes ficou inconformado com essa dicotomia. Azar do Collor, que não é a primeira-dama do Peru, porque se fosse, estava andando de jato da FAB, solto no Brasil. Nessa altura, ninguém pode negar que estamos vivendo um ambiente de guerra. O desembargador aposentado Sebastião Coelho falou em ambiente de guerra e que agora ele lutará ao lado dos oprimidos. Eu estou deixando
a defesa do meu cliente Felipe Martins. Eu fiz a minha sustentação oral e falei sobre paz, né, sobre parar com a guerra que nós estamos vivenciando, mas logo em seguida fui surpreendido. O ministro Alexandre de Moraes disse claramente que não pode ter anistia para os golpistas, né? Quer dizer, politizando um julgamento técnico, jurídico, pelo menos deveria ser. Também me causou um grande espanto a ministra Carmen Lúcia, uma senhora cristã, falar que não tem perdão. Depois de refletir, pessoal, sobre tudo isso, eu cheguei à conclusão que nós estamos numa guerra. E essa guerra tem um lado que é o Supremo Tribunal Federal, junto com o governo atual, e do outro lado, os oprimidos. Eu resolvi que eu vou me alistar no exército dos oprimidos. A minha atuação em defesa do Felipe Martins me limita. Tem certas situações que eu precisaria comentar, passar até uma orientação para as pessoas que me buscam, mas eu fico limitado por conta da responsabilidade com a defesa do Felipe Martins. Mas realmente, nesse momento, eu entendo que a minha participação será melhor estando livre no exército dos oprimidos. Bom, se você apoia o trabalho do Verdade Política, não se esqueça. Curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.